O seu excesso de controle já denuncia um descontrole. O tema do nosso podcast de hoje é foco no que controla. E para falar sobre esse tema, eu tenho um convidado muito especial. Gustavo Piovan. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Dani. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, principalmente com você, que é referência em comunicação oratória. Prazer é todo meu. Temos uma aula clássica aqui na Vox que é Quem é você? Quem é o Gustavo? Bom, vamos lá. Meu nome já foi apresentado, né? Sou Gustavo Piovan, tenho 29 anos. Eu sou gerente administrativo atualmente, trabalho com vendas também em uma empresa do segmento de construção civil. Tenho uma empresa também, sou um iniciante empresário aí, tentando crescer a minha empresa, né? E mais algumas coisas. Sou noivo, sou padrinho, sou um cara bem família, e gosto muito dessa parte de administração, de finanças, de comportamento pessoal. Gustavo, você tem várias funções na vida profissional, também na vida pessoal. Dentro de tudo isso, o que está sob seu controle? Só o que eu faço. O que está no meu controle é somente o que eu faço, o que eu penso, como eu ajo, né? Se for parar para pensar realmente todos, o que a gente tem sobre controle é muito pouco, né? Que é somente as nossas ações. Todo o resto é si, né? A gente faz, a gente planta, a gente trabalha, mas o resultado ele pode vir, ele potencializa. Mas o que está sob meu controle é somente agir, é somente fazer, é como eu reajo, como eu ajo. Então é muito pouco, é mais o que eu sou, que é o que eu posso ter controle, né? Quem está te conhecendo agora já vê que você tem uma percepção muito significativa, uma segurança, mas sempre foi assim? Você sempre teve essa percepção? Não, Dani, na verdade não. Principalmente quando eu era mais jovem, eu era muito reativo, né? Então, assim, hoje em dia eu sou uma pessoa mais controlada. É aquele falso calmo, né? Então, eu tenho controle maior sobre as minhas ações e reações. Mas eu já fui muito mais reativo, eu já fui muito mais de procurar culpados, né? Hoje em dia eu procuro saber mais o que eu posso fazer quanto a isso. Então, aconteceu um imprevisto, eu tenho culpa, eu tenho influência, eu tenho como resolver? Se eu tenho, eu procuro resolver. Se eu não tenho, cara, infelizmente, não é uma inatividade, né? Eu não tô deixando pra depois. Só que eu sei que não vale a minha energia ali pra continuar se esforçando, né? Mesmo tendo essa consciência sobre o que está em seu controle de fato, já teve alguma situação, algum momento, onde até mesmo o seu controle ali acabou saindo fora do planejado? Já, isso acontece, cara. O que eu falo assim, o pessoal às vezes tem uma situação de entender completamente diferente a situação, né? Do que é o focar no que controla. Como eu disse, o que eu controlo é bem pouco, né? Então eu tenho ação, controle sobre a ação que eu vou fazer, mas eu não tenho como saber a reação. E muito acontece de que eu pensar que eu tô fazendo de um jeito e a pessoa entender totalmente diferente, né? Esse controle não tá sobre mim, o que ela vai entender, como ela vai reagir. Então às vezes você tem uma atividade, você faz alguma coisa imaginando um resultado totalmente diferente, certo? E tem totalmente diferente. Você pensa que a pessoa vai reagir bem, ela vai reagir mal, entende errado e gera todo um conflito pior, né? Só que aí, novamente, o que eu tenho de controle sobre isso? Sobre a reação? Eu consigo resolver? Eu não consigo resolver? Então, o que acontece é, no geral, muitas coisas saem do controle, né? A gente é muito pequeno perante a tudo. Então, a maioria das coisas vão sair do nosso controle. Isso só vida profissional ou se encaixa também na vida pessoal? Em tudo. Vida profissional, vida pessoal. Principalmente eu, na área profissional, além de eu trabalhar com vendas, né? Então, eu trabalho com clientes, eu trabalho na linha de operação, então eu atendo fornecedores, transportadores, eu lido também com funcionários. Então, assim, são linhas diferentes, eu tenho que saber como que eu falo com cada um, e às vezes eles entendem de uma forma totalmente diferente. E aí cabe a mim também, novamente, fazer. A mesma coisa no relacionamento. Viver em sociedade, viver em duas pessoas, o pessoal fala na questão do casamento, né? São duas pessoas, duas vidas, duas cabeças totalmente diferentes. Como que eu consigo fazer isso? Porque às vezes eu tenho uma visão e o meu cônjuge, a minha namorada, a minha mãe, meu pai tem uma visão totalmente diferente. Como que eu consigo resolver isso? Então, algumas coisas eu vou conversar, que é o que eu posso fazer. Eu vou conversar, eu vou orientar, eu vou passar a minha visão, só que o resultado disso eu não tenho controle. Então, assim, vai desde você falar com uma criança, até você falar com um idoso, com o seu chefe, com o presidente da república, com toda a questão da sua vida, tudo que envolve você. Gustavo, um tema recorrente no nosso curso é a PNL,
Sim. PNL, a Programação Sim. Neurolinguística. Basicamente, na comunicação é como você recebe uma informação, como você processa e como você devolve essa informação. Exatamente. Vai muito de encontro do que nós estamos conversando agora, que Uhum. nós não podemos mudar o comportamento do outro, mas o que dá é para mudar o nosso comportamento em relação ao comportamento do outro. Mas nem sempre é fácil. Uhum. Até porque, como você já falou, na vida profissional, você está indo para o ramo do empreendedorismo. Como ter essa flexibilidade comportamental no dia a dia, de entender? Porque em muitos momentos nós não estamos bem para poder ter essa calma, essa tranquilidade e passar a mensagem de uma forma mais assertiva. Sim. É fácil trabalhar essa flexibilidade? Não, não é fácil. Até os dois assuntos, tanto a questão do foco no controle do estoicismo, quanto a PNL, faz sentido, se conecta, porque eu preciso me entender também, né? De como eu estou no dia. Eu já preciso me preparar, na verdade, no dia, para como que eu vou agir com o outro. Porque às vezes realmente eu tô triste. Como que eu vou passar pro meu cliente que eu tô confiante? Como eu vou passar pro meu liderado que eu tô confiante, que eu tô legal, que eu tô 100%? E uma coisa que acontece é quando você finge ter coragem, automaticamente você não tem coragem? Se você tá com a sua esposa na rua, vem um ladrão assaltar, cara, você tá morrendo de medo. Mas o que, que você faz? Ô, amor, vem pra trás. Uhum, Então você fingiu ter coragem, mas você teve coragem, uhum. correto? E no restante da vida é praticamente a mesma coisa. Então eu preciso me portar como? Eu vou fazer. Então é o que eu posso fazer. Eu vou me portar como eu devo portar. Hoje eu sou gerente, eu preciso me portar como gerente. Independente se hoje eu não tô legal, se eu tô triste, se eu briguei em casa, se eu bati o carro, se eu tô endividado. Cara, não tem o que fazer, eu preciso fazer. Às vezes, o ensaio da ação já é ação. Então, se eu finjo que eu tô bem, eu vou estar bem. Aí depois, na hora que eu chegar em casa, é outra história. Depois eu vou parar pra pensar, pra refletir sobre o meu dia. É uma outra situação. Mas no momento que eu tô agindo ali, que eu tô como gerente, que eu tô como vendedor, que eu tô como pai, que eu tô como marido, eu preciso agir conforme a pessoa não tem o problema dos meus problemas, entendeu? Então, a mesma coisa que a gente coloca na questão da ação. É o que eu posso fazer, o que eu posso agir, como eu posso ser melhor, né? E ter mais tranquilidade também. Dentro da PNL também tem uma teoria da linha amarela da Disney. O que, que é isso? Um personagem, uma pessoa que se caracteriza de um personagem na Disney, ele não tem o direito de estar de mau humor. Uhum. Imagina, uma criança viaja milhares de quilômetros para conhecer o Pateta. Sim. Chega lá, o Pateta tá triste, mal-humorado. Uhum. Ele não tem esse direito. Então passou por aquela linha amarela, Sim. ele tem que incorporar esse personagem. Eu falo muito também com o meu time aqui na Vox. Nós oferecemos uma transformação. Então eu não tenho o direito de estar triste, mal-humorado. Sim. Durante a nossa jornada do curso pós, em 2 momentos eu não tinha condições de dar aulas, que meus filhos estavam na UTI. Sim. Então assim, para não passar essa tristeza, esse momento delicado, eu pedi que pessoas me ajudassem. Escolar. Então é fundamental a gente ter essa percepção. Eu até falo que percepção e flexibilidade comportamental caminham juntas. Sim. Mas algo que você teve total controle das suas decisões foi justamente em entrar aqui na Vox, em tomar essa decisão. Como a Vox surgiu na sua vida? Ela meio que apareceu, porque assim, eu sempre tive a necessidade, de perceber que eu tinha necessidade de alguma mudança. Eu nunca entendi muito bem qual que era, né? Então eu fui procurar, fui ler livros, fui entender. E a minha noiva, na verdade, ela comentou, né? Ó, minha amiga trabalha na Vox lá, é muito legal e tal. Eu falei, Vox, cara, vamos procurar saber o que que é. E aí eu vi comunicação oratória, fui pesquisar sobre um pouco melhor, né? E uma coisa que eu, desde o começo, eu vi que não fazia sentido é comunicação oratória, como fazem PDF em casa. Cara, eu preciso me desafiar, eu preciso agir, né? Eu preciso aprender realmente. E quando eu vim na Vox, cara, mudou totalmente, né? Desde a primeira aula até a última aula foi transformacional. Então, assim, surgiu do nada, mas mudou minha vida, cara. E era o que você esperava? Era mais do que eu esperava, na verdade, Dani. Isso aí é uma coisa que eu falo, assim, de boca cheia. Todo mundo que eu comento, que a gente tá conversando sobre algum tipo de assunto, que chega nessa parte, cara, fala, faz Vox, cara. Vai pra Vox, cara. Você vai mudar totalmente. Então, já tem amigos que eu já trouxe aqui, tem amigos que eu já indiquei pra vir, que tá criando coragem, tô tentando fazer um jeito de trazer, porque eu sei o resultado, a mudança que ocorreu comigo. Tanto no relacionamento, de eu conseguir conversar melhor, em casa, no trabalho, cara, da água pro vinho. Então, assim, mudei muito nessa parte de vendas, que é uma questão que eu tinha muito problema. Por mais que eu conseguia atender ali, fazer a conexão, mas foi totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Tanto que hoje em dia eu
virei, de certo ponto, um tipo de referência na área que eu atuo dentro da empresa. Que bacana. Gustavo, um momento muito aguardado, não só nas minhas turmas, mas de todas da nossa escola, é a hora da definição do nome, Sim. naquela primeira aula. E o nome da sua turma no curso Master foi um dos mais criativos que eu já vi até hoje. Sim. Conduzido brilhantemente pela Gabi Malta, que está aqui na sala ao lado. Qual que era o nome da sua turma do Master? Era Meu Nome Não É Johnny. Meu Nome Não É Isso. Johnny. Por que desse nome tão diferente? Cara, a Gabi, ela é brilhante, ela é demais. Só que aí, no momento ali de conhecer a turma nas primeiras aulas, né, tinha duas pessoas, em teoria, para ela eram parecidas, então às vezes ela confundia, né? Então era o Matheus e o outro era o Johnny. E às vezes ela confundia com o Matheus, né? Ô Johnny, não é o Johnny, cara. Ô Johnny, não é o Johnny. Aí chegou, né, não tava conseguindo definir o nome da turma, aí teve um dia, meu nome não é Johnny. Achou o nome da turma, meu nome não é Johnny, vai ficar. E aí pegou, cara, e aí ficou realmente esse nome aí, e foi demais também. Meu Nome Não É Johnny é um filme fantástico do Selton Mello, Isso. recomendo para quem está em casa e não assistiu ainda. Sim. E mais um nome criativo. Tinha uma outra turma da Gabi com o nome de Frente com Gabi. Isso. Eu adoro, enfim, nomes criativos diferentes. Sim. Então usem a criatividade sempre. Foi muito bom. Nessa jornada do Master, teve uma aula marcante, inesquecível? Cara, para mim é muito difícil, porque todas as aulas têm um ponto, que nem eu falei, toda aula você sai transformado. Eu não consigo falar uma aula assim que seja destaque, porque todas são demais. Cada aula que eu saio diferente totalmente do que eu entrei. Eu não consigo definir uma aula especial, todas foram perfeitas, cara, todas foram demais. Depois do Master, você gostou tanto que migrou para o pós. Sim. Aí já voltado mais para vendas, liderança, você citou como melhoraram as suas vendas. Sim. Lembra de alguma técnica que você coloca em prática com frequência, que nós trabalhamos no curso pós, alguma dinâmica, algum tema? Sim. Principalmente quando eu faço eventos, né, que eu, pela empresa eu vou fazer eventos em cliente, treinamento de produto, uma que eu uso bastante é o rapport. Então eu tento me conectar ali com o cliente, trazer o mundo dele para mim, levar o meu mundo para ele também, tanto com o cliente quanto com o cliente final que eu estou fazendo treinamento, às vezes chega no evento ali. Então é uma técnica que eu vejo que é muito boa, principalmente para público frio. Então assim, às vezes eu vou num lugar que eu não conheço ninguém. E aí a gente vai quebrando ali, conectando com técnicas do rapport. Para quem não conhece ainda, rapport é uma técnica para você criar uma conexão logo de cara. Dentro do rapport, tem várias formas de criar essa conexão. Sim. Através de um elogio sincero, através de estabelecer um ponto em comum, ou até mesmo espelhamento. Então você coloca em prática tudo isso na sua vida profissional. Vida pessoal também? Aplica Vida o pessoal rapport? também. Mas é na parte de venda. Até porque meu dia a dia, hoje em dia, a maior parte do nosso dia, a gente tá trabalhando, tá agindo, né, na parte profissional. Mas na vida pessoal também. Quando tem algum tipo de evento social, algum lugar que eu vou que tenha mais pessoas, também utilizo bastante. Por falar na vida pessoal, Gustavo, tá chegando um momento muito aguardado. Sim. Foco total agora no casório. Foco total no casório e tudo que for relacionado a ele, né? Tá correria dobrada, cara. Até por motivos, assim, a minha empresa começou mais focado por conta do casamento também, de ir atrás de resolver as coisas. E abril, amorzão, estamos no casando. Já tem data? Dia 11 de abril. 11 de abril. Já tá aí já, cara. A gente Chegar. achou que tava longe, já tá chegando já e tudo chegando aí já. E o nosso tema é justamente sobre ter foco no que controla. Sim. No casamento, na preparação para o casamento é difícil, porque assim, vai pegando orçamentos e aí cada hora vai surgindo uma coisa a mais. Dá para ter esse controle nos preparativos? Então, é aquela questão que a gente fala, cara, é só no que eu vou fazer. Eu vou atrás de orçar, a melhor opção, escolher os melhores profissionais para não ter nenhum tipo de problema, o melhor local, a data, mas de resto, cara, é difícil, porque você pensa uma coisa, sai totalmente do que você está pensando, então é muito difícil manter o controle sobre o que eu não controlo. Já comentei que você demonstra ser um cara muito seguro das suas ações. Para quem está assistindo esse programa agora e ainda está patinando nessa parte, reclama demais, coloca sempre a culpa nos outros, qual que é o primeiro passo? Como iniciar aí para ter essa nova percepção? Dani, o primeiro passo é reconhecer quem que é o responsável pelos seus problemas, cara. O que eu costumo dizer é a diferença do adulto e da criança, né? Qual que você conseguiria me dizer qual que é a diferença do adulto para a criança, cara?
Tamanho, idade? Cara, o principal é que criança reclama, adulto resolve. Então, assim, criança, ela cria um problema, ela chora, né? O que eu vejo muito agora até adolescente, o cara reclama, reclama, reclama e não consegue resolver um problema. O adulto não. O adulto ele vai e resolve. Se eu tenho um problema, eu tenho que resolver, certo? Agora, eu culpar, por exemplo, eu trabalho com vendas, certo? O meu início foi assim, no pior surto, foi na época da pandemia. Eu comecei com vendas logo na pandemia. Então, faltava produto, aumento praticamente todo dia. Então, eu peguei para aprender a venda num cenário assim, caótico. Né? O que eu poderia fazer naquele momento? Só ficar reclamando? Eu tinha que vender, o produto tinha que girar, eu tinha que me virar. Né? Então aí adiantava, porque a pandemia, porque o governo, cara, eu preciso resolver, preciso fazer. Né? Isso na vida real também, na vida pessoal, na nossa vida. Né? Eu tô com problema financeiro, deita e chora. Não, cara, o que eu posso resolver? Eu vou economizar, vou procurar uma diferente forma de renda, vou mudar de trabalho, vou procurar tentar uma promoção, me estudar mais para ter uma promoção. Então eu preciso resolver, né? A criança não. E hoje um problema grande que a gente vê é que tem criança de 30 anos, né? Tem criança de 30 anos. Tudo é problema dos outros. A pessoa não fez nada, entendeu? Só que ela tem 30 anos, ela não estudou, ela não foi atrás de nada. Só que o problema é o governo. O problema é o patrão. O problema é a mãe. O problema é o cachorro. Cara, não tem espaço para isso. Para o adulto, isso deveria ser vergonhoso e é uma coisa que não acontece hoje em dia. Você vê que parece que tem gente que acha legal viver como criança aos 40 anos, 30 anos, entendeu? Você falou sobre política. Eu lembro de uma apresentação que você fez aqui no curso pós, justamente sobre esse tema. Não tomando partido de um lado ou Sim, de outro. Mas hoje em dia vivemos um mundo cada vez mais polarizado. sim. E as pessoas meio que colocam, muitas pessoas colocam a culpa no governo X, no governo Y. Mais uma vez, isso não está sob o nosso controle. Você até Não, pode, lá na hora da eleição, escolher o seu favorito. sim, Mas o resultado final também não depende apenas de você. sim. Mais uma vez, dá para esquecer esse lado da política e focar realmente nas suas ações? Claro, com certeza. Até porque o que a gente vem? O mundo é mundo para todo mundo. Tudo que acontece para mim, a maioria das coisas acontece para você. Então, empresários cresceram no cenário do político A. Empresários caíram. O político que é o problema? Que às vezes é o mesmo segmento, o mesmo tipo de empresa, tinham as mesmas ferramentas, o mesmo tipo de pessoa. Por que um cresceu e um caiu? Será que realmente é o governo? Será que todo problema que a gente faz é o governo? Claro, a gente tem direito, né, de reclamar, de comunicar. Por exemplo, às vezes o governo realmente tem alguma coisa que ele faz de errado que influencia no consumo, na vida da população. Mas o que eu posso fazer quanto a isso? Né? Porque eu vou deitar e chorar? O que eu vou fazer? O que cabe a mim? Né? Porque o governo ele vai estar lá. Eu reclamando aqui ou não, vai continuar do mesmo jeito. Mas eu vou entregar minha vida na mão do governo? Entende? Eu não posso deixar isso. Eu tenho que ir atrás. Então, se tá ruim, cara, o que eu posso fazer para melhorar? Onde que eu posso me desenvolver? Como que eu posso sair desse tipo de problema? Porque se for esperar governo, a gente. Isso eu não digo de A ou B, né? Isso eu falo desde quando começou. Sempre vai ter a oposição. E isso é bom, né? Isso é bom. Porque se não tem oposição, tá tudo lindo, vai que vai. Só que a gente precisa também ter a noção que nem tudo é o governo. Até onde que vai, que é o governo, e até onde eu tô me deixando usar essa muleta que o governo tá me prejudicando. Né? Então, tudo isso tem que entrar na balança também. Gustavo, você já comentou aqui algumas vezes também sobre o aumento nas suas vendas, sobre quanto que você consegue bater as suas metas hoje com mais facilidade. E muitas pessoas procuram a Vox justamente com esse intuito, de melhorar o seu lado comercial. Sim. Qual que é a primeira dica para quem está assistindo nosso programa? Cara, na parte de vendas, como eu disse, todas as técnicas são muito importantes. Né? Eu procurei principalmente a Vox por desenvolvimento pessoal na parte profissional, né? Desenvolvimento de comunicação, mas mais focado em vendas, porque foi uma necessidade que eu senti mais forte, que foi assim, cara, agora você precisa agir. Você precisa agir porque vai fazer diferença para você. Então, quando eu vim para a Vox, foi focado nisso mesmo, né? Aprender a me comunicar melhor com meus clientes e com gancho nisso eu aprendi mais coisas que eu nem imaginava.
Então, eu aprendi coisas mais focadas em venda, a questão do rapport que eu falo que é muito importante. Então, eu consegui me conectar mais com o cliente, criar um relacionamento, e isso fortificou. Porque, o que acontece? Um problema que a gente tem, o produto que eu trabalho, hoje em dia ele é visto como um commodity. Então, o que acontece? O que passa mais barato vende, certo? Como que eu consigo sair disso? Porque se for desse jeito, eu começo a perder em alguns casos, né? Então, os clientes se relacionaram melhor comigo também, né? Então, nas vendas, eu consegui criar mais conexão com meus clientes. Isso foi totalmente diferente. Foi aonde que eu disse que eu comecei a ter diferenças, bater a meta com mais facilidade. Por quê? Diminuiu um pouco essa briga. Eu consegui passar melhor as informações sobre o meu produto, as qualidades que ele tem, entendeu? Então, assim, destacou totalmente. Eu consigo me conectar melhor com o cliente. Mudou, assim, da água pro vinho, cara, 100%. Você comentou que começou a trabalhar no comercial, com vendas, durante a pandemia. Isso. Teve um novo perfil do consumidor de lá para cá? Eu já conversei com alguns convidados nesse podcast e dependendo do segmento mudou totalmente. É uma nova visão, principalmente para quem trabalha no comércio. Hoje em dia as vendas online representam uma boa fatia desse mercado. No seu segmento, no seu estilo de venda, também teve uma adaptação? Tão focado na pandemia, nem tanto. Tá? O que ocorreu foi que no retrocesso, quando começou a acabar a pandemia, a gente começou a ter restícios, né? Porque o preço não abaixou tão rápido quanto a gente esperava. E alguns lugares conseguiram ter esse reflexo mais rápido. Às vezes, por ter estoque mais baixo, conseguiu entrar mais fácil com produtos mais baratos. O perfil do consumidor, hoje, no geral, por conta da questão do e-commerce, é assim: o cara pede hoje, ele tá lá do outro lado do Brasil e ele quer para ontem. Entendeu? Muito acostumado com a internet, então o perfil mais essa parte logística mudou bastante. Agora no perfil de consumo é sempre o mesmo, né? O pessoal costuma querer o mais barato, que é o melhor mais barato. Às vezes eles querem um produto de muita qualidade comparando com um produto que custa no mínimo. Então assim, o que mudou muito foi a questão logística, pelo que eu vejo no meu setor principalmente, é da rapidez. Então ele não quer ter estoque, ele quer comprar hoje, chegar amanhã, comprar hoje, chegar ontem, na verdade. Então mudou muito nessa questão logística. Gustavo, você comentou que a escolha do tema para esse Voxcast, foco no que controla, veio do estoicismo. De onde surgiu a curiosidade para estudar sobre esse tema? Tá. Ô Dani, na verdade o estoicismo em si caiu no colo, né? Eu fui procurar maneiras de desenvolvimento, fui procurar alguns livros, nada focado quanto a isso, mais como desenvolvimento pessoal mesmo. E procurando sobre desenvolvimento pessoal, caiu no YouTube lá, estoicismo. Ai, que nome estranho, né? Eu sou curioso, deixa eu ver isso aí. E aí eu fui começar a pesquisar mais, pesquisar. Eu falei, cara, é isso, né? Porque você consegue viver de uma forma mais serena. Porque alguns problemas não são meus, né? E às vezes a gente também puxa para a vida da gente. E os problemas que são também, eu consigo resolver. Se eu não consigo resolver, Dani, tá tudo bem. Entendeu? Se não pode ser do jeito que eu quero, se não tem como eu resolver, tá tudo bem também. Entendeu? Eu consigo ser mais tranquilo. Se eu não bati a meta, não tô falando que eu vou ser acomodado. Uhum. Mas se chegou no final do mês, tô ali focado. Mas eu plantei, eu fiz o que estava no meu caminho. Eu liguei, mandei mensagem, eu atendi bem, eu vendi. Só que chegou no final do mês eu não bati meta. Tá tudo bem também, cara. Mês que vem vamos atrás de novo. Entendeu? Ah, tinha que fazer tal coisa. Não deu. Que nem agora eu tava vindo pra cá. Fiz tudo certinho. Saí mais cedo, me arrumei, me organizei, tudo show. Vou chegar lá mais cedo, ficar tranquilo. A hora que eu coloco o carro na pista, congestionado. Quilômetros. O que eu posso fazer? Eu não tenho como pegar e sair de helicóptero por cima. Eu vou pegar e ficar igual louco, cortando o trânsito, eu vou piorar meu problema. Certo? Então, assim, o que eu podia fazer, o que estava sob meu controle, eu fiz tudo certinho. Só que chegou na hora, infelizmente não aconteceu. Tá tudo bem. Entendeu? Se eu não consigo chegar na hora, ô Gustavo, a gente não vai conseguir fazer. Cara, tá tudo bem. Aconteceu. Entendeu? Agora eu vou, nossa, cara, oh, pelo amor de Deus, não consegui. Não... Tudo bem, tudo tranquilo. Então, alguns problemas que a gente não consegue ter ação, eu não posso agir, eu não tenho poder sobre isso, eu não tenho influência. Eu não tenho, é igual na questão que a gente está comentando da política. Eu não tenho poder, eu não tenho influência, eu não tenho como fazer nada. Cara, o que eu posso fazer? Tá tudo bem, vamos resolver de outro jeito. E vamos. Entendeu? Nem tudo a gente consegue resolver também, né? Com certeza. Gustavo, finalizamos o nosso curso pós, justamente com essa gravação do podcast, Sim. com o tema Qual a sua mensagem? Qual a mensagem que você
quer deixar para quem está acompanhando o nosso Voxcast agora? Vamos lá. Foca no que controla e eu vou bater na tecla novamente, porque isso muda totalmente a sua vida, tá? A partir do momento que você começa a focar apenas no que você pode fazer, nas ações que você pode tomar, a sua vida muda totalmente. Isso me trouxe até a Vox, isso me fez ser um gerente melhor, um vendedor melhor, uma pessoa em várias vertentes da família melhor e me controlar mais também. Porque, como eu disse, o que eu posso controlar é o que está dentro de mim, né? Dentro do meu corpo. E isso, consequentemente, me faz uma pessoa melhor e eu creio que isso é bem interessante para todos e faz o desenvolvimento, assim, 1000%, cara. Gustavo, ao final de todas as aulas do curso Master e também do pós, você deixou uma palavra que significou aquela aula. No podcast não poderia ser diferente. Então aproveita, deixa uma palavra que representou toda essa jornada na Vox até o momento. Vamos lá. Vou deixar excelência, Dani. Excelente. Excelência, porque eu vejo que todos aqui estão na mesma sintonia, procurando ser as melhores versões de si. Então, de quem atende a gente, do nosso facilitador, de pessoas que vêm fazer algum tipo de participação, dos alunos, né, dos meus amigos de curso também, eu vejo que todos estão na busca da sua melhor versão, da excelência de si mesmo. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela presença, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho, e foi apenas o primeiro de muitos Voxcasts que virão. Show. Eu que agradeço, Dani. Novamente, mais um prazer estar aqui. Como todas as aulas, não seria diferente aqui. E isso é muito bom, é maravilhoso, cara. É muito bom estar com vocês. E se você também quer ter uma oratória de excelência, venha para a Vox. Essa atitude, essa decisão está sob seu controle.